7h24, hora do esporte. Bom dia, Abner. Muita água! Bom dia para você, bom dia a todos. Desde já uma semana molhada e abençoada, né? Olha, gente, o Paysandu estreou na Série B com derrota. O Papão perdeu para o Atlético Paranaense na sexta-feira à noite no Mangueirão. Nós vamos lá contar a estreia do Paysandu nesta Série B do Campeonato Brasileiro. No caminho até a arquibancada, a torcida bicolor marchava para apoiar o time em mais uma Série B. E quando vinha a pergunta, a resposta era automática. Mais uma Série B, está mais desconfiado ou esperançoso? Esperançoso. Esperançosa. Tenho fé no Todo-Poderoso que ele vai ganhar, o Paysandu vai ganhar. O Atlético Paranaense deixou os bicolores tensos. Zapelli chutou e abriu o placar. Só que o Paysandu não se abateu e não demorou a empatar. Após o cruzamento, a bola chegou em Rossi. Com inteligência, viu Vilela livre. 1-1. O gol deu ânimo para o time paraense, que voltou com mais vontade para o segundo tempo. André Lima sofreu falta. Rossi apareceu para bater, mas Micael fez uma grande defesa. Depois, André Lima pegou a sobra. Micael rezou para ela ir para fora. Sentindo o bom momento, Luizinho Lopes colocou sangue novo em campo. Borassi e Benítez entraram no jogo. E logo o paraguaio teve uma grande oportunidade. Rossi fez um lindo lançamento. Por pouco, Benítez não fez um golaço. Porém, aos 26 minutos, o Paysandu errou mais uma vez. Martínez perdeu a bola. Matheus Nogueira ainda salvou na primeira. Mas a sobra ficou para Renan Peixoto colocar o Furacão na frente de novo. Depois de mais um gol tomado, os bicolores perderam o rumo e o jogo. Placar final, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2. Esse é o primeiro passo de mais 37 e essa vai ser a entrega que a gente vai entregar nos 37 jogos que vem pela frente. Apesar de ter tido alguns bons momentos durante a partida, os erros individuais acabaram custando caro e deixam a impressão de que se poderia ter feito mais. Era jogo dificílimo. Eu acho que os gols que a gente tomou não foi algo trabalhado pela equipe do Atlético Paranaense, com todo o respeito que eles merecem, mas foi algo mais evitável da nossa parte. Precisamos corrigir para a sequência, para a final que nós vamos ter agora na quarta-feira. O sarrafo da Série B aumentou e nós precisamos aumentar o nosso nível também. Mesmo com um resultado negativo diante de um dos favoritos ao acesso, o torcedor do Papão ainda não perde o otimismo. Com certeza, com certeza. Vendo o nível do que o futebol da Série B tá, não tem ninguém assim que se destaque muito. O próprio Atlético, que não fez um bom campeonato paranaense, viu a dificuldade que é e acredito que vai ser assim o campeonato todo. Muito bem. Fábia, esse jogo do Paysandu com o Atlético Paranaense ficou nítido, principalmente no primeiro tempo, que o Paysandu entra em campo com o apoio do seu torcedor, com um respeito exagerado. Não que não deva merecer o respeito a equipe do Atlético Paranaense, que tem uma condição financeira e estrutura infinitamente maior do que a do Paysandu. Porém, penso que o Paysandu teve um respeito desnecessário. Por quê? Porque jogava no seu campo, porque vem com ritmo de jogo, vem disputando competições. O Atlético saiu lá atrás no Paranaense e estava somente treinando, então sem esse ritmo de jogo. E no primeiro tempo, o Paysandu simplesmente deixou com que o Atlético trabalhasse essa bola, também não levava a perigo, uma coisa se diga, ao gol do Paysandu. Foi um jogo morno, mas muito brigado no meio de campo. E as oportunidades foram escassas no primeiro tempo. O Atlético abre o placar com erro individual, não foi uma jogada construída pelo Atlético, né? Foi uma noite terrível, por sinal, do bom lateral direito do Paysandu. E no caso do Paysandu, ele acha esse empate, né? Volta para o segundo tempo, tem a primeira chance de gol, que foi essa com o Benítez, no lançamento do Rossi, que está comendo a bola, é a referência nesse time do Paysandu,
Pena que só tem um Rossi, né? Era para ter uns 3, que aí o Paysandu estaria bem mais forte. E aí, também em jogada individual, 3 homens do Paysandu cercando o adversário. Ele faz o cruzamento na área, o goleirão... Cruzamento não, né? Ele meio que chuta cruzado, o goleirão rebate, e aí o Atlético Paranaense sai com os 3 pontos. Acho que o Paysandu não merecia... Acho não, né? Penso que o Paysandu não merecia perder esse jogo. Um empate ficaria de bom tamanho para as 2 equipes, mas aí vem de quem aproveita a oportunidade. E aí sim vale a máxima, né? Que contra time grande você não pode bobear. O Rossi deu uma entrevista após o jogo, né? São vários ali que ficam, pessoal de internet e tal, e ele foi bem enfático em dizer o seguinte: olha, nós não podemos bobear contra a equipe grande, em casa, na oportunidade, a gente precisa matar e nós respeitamos muito, parece que nós vamos enfrentar assim, uma equipe muito superior. E eu penso exatamente como o Rossi. Então, que fique a lição e que o Paysandu entenda, de uma vez por todas, que aqui dentro de Belém, com o apoio do seu torcedor, precisa o time adversário temer, não o Paysandu temer o time adversário, por mais que respeite todos os jogos que venha a jogar em Belém. E já tem o próximo jogo do Paysandu, né? Exatamente. Só que o Paysandu, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele só joga no fim de semana. Ele volta a jogar na quarta-feira em Belém para iniciar a decisão da Copa Verde. Enfrenta o Goiás na quarta-feira. É o primeiro jogo. É o primeiro jogo, depois vamos ter o segundo, já a final vai ser lá no estádio do Goiás. E no final de semana o Paysandu está com um negócio com o Goiânia aí, porque no final de semana ele joga contra o Vila Nova no sábado, lá em Goiânia. Eu não estou bem recordando se a próxima data da Copa Verde vai ser no meio da próxima semana. Se porventura for, o Paysandu acredito que já fique por lá para fazer esse jogo, mas no segundo momento eu confirmo aqui para o torcedor bicolor. Vamos então para o Leão, né? Ontem foi a vez do Clube do Remo estrear na Série B. O Leão deixou escapar a vitória no fim do jogo, mas foi no fim do jogo mesmo, Fábio. O juiz já ia apitar para acabar o jogo. Aí o Remo fez remisse. Fez uma falta, essa bola foi cruzada na área e acabou perdendo esses 2 pontos. No caso, ganharia 3, ficou com 1 ponto. Foi uma estreia interessante do Leão, vamos ver. O Leão enfrentou a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, no interior de São Paulo. E o Remo começou bem. Neste lance, cruzamento na área, mas Caio Vinícius cabeceou para fora. Remo no ataque de novo e mais um cruzamento. Felipe Viseu também não conseguiu. Com bola no chão, deu certo. Jaderson lançou para Pedro Rocha, que deixou Felipe Viseu tranquilão para marcar o primeiro gol do Remo na Série B. Mas o Leão cedeu empate no finalzinho do segundo tempo. Nos acréscimos, Netinho ex-Paysandu cobrou falta e Carlão apareceu e empatou para os donos da casa. Final, Ferroviária 1, Remo também 1. Foi uma mistura de sentimentos, acho que o primeiro tempo foi bom, acho que a equipe jogou bem, teve boas oportunidades, acho que o Ferroviária também fez um jogo também que valorizou a partida, sabe? Eu acho que os 2 times procuraram a vitória. Segundo tempo nós começamos melhor o segundo tempo, mas novamente nós caímos de rendimento a partir dos 15, 20 minutos, a Ferroviária dominou melhor as ações do jogo, mas mesmo assim a gente foi controlando. E no final... um gol que não se pode levar, principalmente para uma equipe experiente, que acabou acontecendo. Saímos no final com um sentimento também de frustração por esse gol levado, mas temos que aprender com ele para que isso não ocorra mais na frente, mas vamos com 1 ponto na sacola, voltar para Belém, para trabalhar uma semana, para evoluir essa equipe individualmente, coletivamente, para no próximo domingo tentar fazer um jogo mais constante, de regularidade, para tentar buscar a primeira vitória. Faltou malandragem, como diz no futebol, né? Última bola do jogo, você faz uma marcação em zona. O que é a marcação em zona? Cada um fica posicionado. Não é aquela marcação individual, onde estou aqui do teu lado, então cada um fica no seu setor ali. Última bola, cada um pega o seu, morde a orelha e não deixa ninguém cabecear. É isso, irmã? Mas não foi o que aconteceu, acabou sendo esse gol. Olha, esse jogo de ontem foi interessante para o Remo, estreando fora de casa.
contra uma equipe que não conseguiu, é a única equipe na Série B que não disputa a elite do campeonato estadual. Não subiu no ano passado. Eles vêm da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, mas não conseguiu subir da A2 para a principal do Paulista. É um time bem estruturado, mas estava sem jogar. Estava sem ritmo de jogo, errava muito, errava os passes. Nas finalizações, ontem um goleiro do Remo, o Remo mostrou mais uma vez que tem goleiro para disputar essa bola, quase lhe dá o tapa nela, só que ela foi muito forte. Ontem o goleirão do Remo fez 2, 3 defesas e vai ser isso, o Remo vai ser atacado, vai precisar que o seu goleiro faça as defesas. No primeiro tempo, uma postura bem interessante, o Remo não foi para jogar por uma bola, porém, foi um time reativo durante o jogo, né? Ele deixou a bola com o adversário e jogando com 3 atacantes, o Remo sempre que contra-atacava levava perigo, perdeu gols, podia ter feito no primeiro tempo 2-0, como também podia ter pego um gol, uma defesa espetacular do goleirão. E para o segundo tempo, sabia-se que o time adversário vinha para o abafa, que não foi um certo abafa. O técnico do Remo, Daniel, foi bem feliz nas suas colocações. O Remo soube segurar o jogo, fez as mudanças, se manteve no plano tático do primeiro tempo, nessa obediência. Claro que a equipe adversária teria chances, porque jogava em casa, estava buscando o empate. E foi, sinceramente falando, foi um pecado muito grande o Remo não ter começado essa Série B com esses 3 pontos fora de casa. Fica a lição, né? Que a bola aérea continua definindo o resultado de jogos. O Remo agora vai passar a semana aguardando para voltar a campo e vai voltar a campo contra uma equipe que é cotada para retornar à primeira divisão, que é o América Mineiro. O América Mineiro que fez a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, inclusive ganhou o segundo jogo, porém tinha tomado aí de 3 ou 4 na primeira partida e o Galo foi campeão por lá. O Rony, paraense Rony, conseguiu esse título lá, pelo Galo. Então vai ser esse jogo, um jogo pesado, um jogo difícil, contra uma equipe, vamos chamar de grande, na Série B do Campeonato Brasileiro, no investimento e também na estrutura, e aí vai ser um desafio para o Remo. E o que eu falei para o Paysandu em relação ao Atlético Paranaense serve para o clube do Remo dentro de casa contra o América. Respeitar, ok. Supervalorizar e temer, jamais. Com apoio do torcedor no Mangueirão, precisa dar leão. Mas fica aquele gostinho dos 3 pontos que não vieram no jogo de ontem, quando foi o super possível. Tanto é que depois que saiu o gol, o juiz acaba o jogo. Aí ficou aquele gostinho no final de domingo aí, mas ok, o Remo não perdeu, fez esse ponto. Quem sabe não é esse ponto lá na frente que, de repente, vai contar a favor do clube do Remo com uma permanência ou até mesmo com acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Está aberto, não tem nem o Real Madrid jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas aí vai precisar de regularidade. Com certeza. Vamos seguindo, saindo agora Vamos lá. do Brasileirão. Vamos para a Copa Grão-Pará. Gente, pela semifinal da competição, a Tuna venceu o Castanhal de virada e garantiu a vaga na decisão. Vamos conferir os gols aí. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Paulo Rangel, de pênalti, abriu o placar no Souza. Castanhal 1-0. Na volta do intervalo, Gabriel Furtado chutou de fora da área, Xandão deu rebote e Édigo deixou tudo igual. No final da partida, falta para a Lusa. Emerson cobrou e, de novo, Édigo marcou. Final, Tuna Luso de virada 2, Castanhal 1. E pela segunda vez consecutiva, a Tuna Luso brasileira vai para a decisão dessa competição. Teve essa vitória de virada ontem no Souza e aí ficou esperando que à tarde o Águia receberia o Bragantino, como recebeu. Um jogo também bem interessante e que a gente vai mostrar para você agora. Vamos lá. No Zinho Oliveira, o Águia garantiu vaga na final da Copa Grão-Pará. Muito por causa desse cara aí, ó, GTA. Aos 33 minutos, ele guardou o primeiro dele. Não demorou muito e olha só, outro gol do GTA, 2-0 pro Azulão.
Mas aí, meu amigo, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Foi o suficiente para o Bragantino. Edi Kleber aproveitou a falha e diminuiu, 2-1. Já no último respiro da primeira etapa, Márcio deixou tudo igual para o Tubarão. Sem gols no segundo tempo, a decisão foi para os pênaltis. Quem se deu bem foi o time marabaense. Axel Lopes pegou 2 cobranças e Luciano fez o gol da classificação e o da vitória do Azulão nos pênaltis por 4-2. Missão concluída com sucesso no Zinho Oliveira. O Bragantino e a Águia fizeram uma boa campanha no Campeonato Paraense. O Bragantino é um time muito organizado. Foi um clássico isso daí, pode ter certeza. Mas tem o Axel Rose, que é o cantor da banda. Eu brinco sempre com o Axel, que é um baita goleiro. E quando tem pênalti, é melhor nem ter. O adversário diz assim, ó, não vamos disputar em pênalti, que esse goleiro vai pegar mesmo. Foi lá ontem, pegou 2 baitas. Pegou. Não foi o cara que perdeu, não. Ele foi lá e fez a defesa. Olha, Tuna e Águia, então, vão decidir a Copa Grão-Pará. Mas a Copa Grão-Pará, Abner, serve para quê? Nesse caso aí, vai dar uma vaga à Copa do Brasil, viu, dona Fábio? Então, do ano que vem. Sim. Então, aí você já entra aí com os 750, 800 mil reais, já contando no orçamento. E o campeão enfrenta o campeão paraense. Vai sair aí entre Remo e Paysandu no início da temporada do ano que vem. Né? Esse ano foi a Tuna, né, que disputou com o Paysandu. Ela ganhou no ano passado essa Copa Grão-Pará aí, ok? Então daqui a pouco eu volto para... eu tenho também, gente, ontem, São Sebastião da Boa Vista fez 153 anos. Terra gostosa, Eu adoro de São gente Sebastião. bacana. E nesse final de semana, para comemorar uma partida que reuniu gerações, talentos e símbolos da região. O jogo foi entre a Chácara Moaná e o Master Boavistense, que contou com a participação de nomes como Altemir, goleiro, bicampeão brasileiro pela Tuna Luso brasileiro. O jogo terminou com um placar apertado de 4-3 para o Chácara, e aí a gente mostrando os craques. Estou igual o Ferreira hoje aqui, ó. Tá! Times Mostrando amadores. a foto ali, aí o Altemir, né, que fez história no gol do Clube do Remo, grandes craques, turma lá de São Sebastião da Boa Vista, o pessoal lá do Moaná. Esse aí é um evento tradicional que tem todo ano, Fábia. Sim. E o placar é o que menos importa. Importa que está todo mundo com saúde, todo ano se reencontrando e batendo essa bolinha, que ano que vem convidem a gente para bater essa bola, né, Fábia? A última vez que eu fui em São Sebastião da Boa Vista, eu tinha 15 anos. Olha então aí. faz tempo. Estou devendo essa volta lá. Minha família é de São Sebastião, Moaná. Então estou devendo essa volta para rever os parentes. Então, Parabéns a São Sebastião da Boa Vista. e quando, no seu retorno, por favor, quero pedir à cidade que coloque uma faixa. Bem-vinda, Fábia. Depois de Bem-vinda, tanto Fábia. tempo. Eu volto daqui a pouquinho. Até pra daqui a gente, pouco. atualizar aí dos próximos jogos de Remo e Paysandu, essa data da Copa Grão-Pará também, que ainda não tem, mas há uma expectativa de que na quinta-feira, no Mangueirão, a Tuna e o Águia se enfrentem, e o Mangueirão que está recebendo o jogo aí em cima de jogo também. verdade. Daqui a pouco a gente Até, volta. Ana. Valeu. 8h18, a Abner novamente por aqui, já falando de Paysandu. Exatamente. Olha, o Papão volta a campo na quarta-feira, depois da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro com derrota frente ao Atlético Paranaense. Na quarta-feira agora é decisão da Copa Verde, tá? Enfrenta o Goiás no Mangueirão, partida de ida, partida de volta lá em Goiânia. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu volta a jogar no final de semana, no sábado, contra o Vila Nova, também em Goiás. Ou seja, 2 times goianos, o Paysandu tem aí pela frente, tem treinamento de hoje, segunda, terça, para dar uma descansada, treinar um pouquinho, e na quarta decidir a Copa Verde. No caso do Clube do Remo, que estreou na Série B do Campeonato Brasileiro ontem lá em Araraquara, São Paulo, o Remo saiu na frente, acabou cedendo o empate lá no finalzinho, nos acréscimos da arbitragem, foi o último lance, inclusive, do jogo. Remo fez um bom jogo, jogou de igual para igual, criou chances, desperdiçou, também criou chances a equipe da casa. No final, o empate não ficou de bom tamanho, porque o Remo tinha uns segundos só
né, para Sim. acabar o jogo e sair com esses 3 pontos. Mas pontuou na Série B do Campeonato Brasileiro, isso que é interessante. O Remo volta para casa, joga no domingo, tá? Domingo à tarde, às 4 horas, contra o América Mineiro, uma equipe que é cotada por todos aí para subir, para retornar, no caso, né, à Série A do Campeonato Brasileiro. É uma daquelas equipes de Série A que desce para a Série B, no outro ano volta. Desce e volta, no caso do América, que foi vice-campeão mineiro. Também dizendo para você que a final da Copa Grão-Pará ainda vai ser marcada pela Federação Paranense de Futebol, vão decidir Tuna e Águia, tá? O campeão ganha uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem e joga a Supercopa, né, no início do ano contra o campeão paraense, como foi o caso nesse ano. A Tuna enfrentou o Paysandu. Quem passar aí de Tuna e Águia vai enfrentar Remo ou Paysandu no início do ano que vem, que vão decidir o Campeonato Paraense, só que lá em maio nós vamos ter essa decisão. Uma boa semana para todo mundo, que a semana seja positiva para o nosso futebol e que a gente busque vitórias aí. Valeu, Fábio. Amém. Valeu, Abner. Tchau, gente. Tchau, até sexta.